Muito bem. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Nós vamos fazer, irmãos, a leitura do verso 1 até o verso 11. Mas nós vamos hoje focar para a nossa mensagem do verso 6 ao verso 11. Mas nós vamos ler a partir do verso 1, relembrando inclusive a parte do texto, que foi objeto da pregação do domingo passado. Isaías 40, a partir do verso 1, diz assim: Consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto, tu que anunciais boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Jorge que, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Uma oração intercessória pela mensagem dessa noite. Vamos orar. Grande Deus, santo e soberano Senhor do universo, nós vimos a tua presença neste instante e pedimos a tua bênção sobre este templo, sobre esta reunião, sobre cada irmão, sobre cada família aqui presente. Estende as tuas mãos, usa o teu servo, o teu ministro, o teu profeta, para falar aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Fica conosco, aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, o livro do profeta Isaías, ele está inserido num contexto amplo, e aí pensando nos livros proféticos de um modo mais geral, de um modo mais amplo, onde a palavra de Deus sempre era direcionada ao povo de Israel, independente se do reino do norte ou do reino do sul, mas um povo que se desgarrava, um povo que se desviava, um povo que flertava com o paganismo. Muitas vezes não apenas flertava com o paganismo, mas trazia práticas pagãs, para dentro dos arraiais do Israel de Deus. Isaías não é diferente. Nós vamos encontrar nesta profecia palavra forte do Senhor, palavra dura do Senhor. Poderíamos dividir o livro em duas partes. Nós até já citamos isso na mensagem do domingo passado, do capítulo 1 até o capítulo 2. O contexto seria o cativeiro assírio, do capítulo 40 ao capítulo 66. O contexto seria, e obviamente de futuro, do cativeiro
babilônico. Isaías foi um profeta do reino do sul, não é? De Judá. Estamos estabelecendo a sua trajetória 740 a 680 antes de Cristo. E dentro dessa, vamos dizer assim, dessa profecia, ou das profecias, em todos os profetas, e eu pego aqui o contexto mais amplo mesmo, nós temos uma palavra forte, dura, condenatória, que revela a ira de Deus, não é? É assim nos profetas menores também. Mas o mesmo Deus que afirma e que mostra a sua ira, também é o Deus que salva. De modo que quando nós olhamos para o capítulo 40 de Isaías, nós enxergamos nesse capítulo a ênfase na salvação. A ênfase aqui não é dada no Deus que condena, no Deus que executa a sua ira, mas a ênfase aqui é dada ao Deus que salva o seu povo, ao Deus que salva a família da aliança, ao Deus que cumpre as suas promessas. E obviamente, irmãos, esse texto não poderia ser diferente. Ele aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não podemos falar de salvação sem falar de Cristo. Isso é uma realidade não apenas quando Cristo vem ao mundo, nasce, não apenas quando Cristo é crucificado, não apenas quando é assunto aos céus, mas lá no Velho Testamento as profecias também já apontavam para Cristo. E não é aqui diferente. E aí nós meditamos no domingo passado, nos primeiros 5 versos, aí, mais especificamente os 4 primeiros versos. Peguei emprestado as 2 palavras iniciais do verso 1, trouxe como ideia para nossa reflexão naquele momento, como tema desses primeiros versos, a consolação ou consolo que vem da salvação. Primeiro, nós percebemos que esse consolo vem porque nós temos a convicção da origem dessa mensagem, da origem da mensagem da salvação. O texto diz de forma muito clara que a palavra é a voz de Deus, né? Vem da parte do Senhor. Isso está extremamente estabelecido aí no versículo 1. Nós encontramos também aqui que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, ela traz consolo ao nosso coração, de modo que ela encerra os conflitos existenciais que possam porventura existir na nossa vida. Você vai ver que o texto vai falar que cessa a milícia. O homem em pecado é um homem que está em guerra contra a vontade de Deus, é um homem que está em guerra contra o próprio Deus. Mas essa mensagem do Evangelho, ela é capaz de trazer paz ao nosso coração, na perspectiva de que aquilo que nós buscamos foi definitivamente encontrado em Cristo Jesus. Depois de Cristo, as buscas se encerram. Em Cristo, a plenitude, a paz verdadeira, a convicção plena de que em Cristo nós somos salvos. Todas as nossas guerras existenciais, no que diz respeito ao plano da salvação, elas vão cessar. Eu não preciso mais buscar, eu não preciso ir mais atrás de absolutamente nada, porque Cristo me completa. Nós encontramos também o consolo pela revelação que a mensagem do Evangelho faz da majestade do Senhor. Os versos seguintes aí, verso 3, verso 4 e de certa forma o verso 5 também mostra que haverá uma voz que precede a vinda de Cristo. Isso aqui é um costume, até hoje deve existir em alguns contextos, em algumas sociedades, mas nós conhecemos esse costume de alguns filmes, às vezes que nós assistimos. Quando um rei vai entrar, não é, numa sala, tem aquele cidadão lá, o arauto, né, aquele que vai à frente e que muitas vezes até toca rufem os tambores, né, toquem-se as trombetas, o rei fulano de tal está chegando. A perspectiva da vinda de Cristo é a perspectiva que mostra toda a sua glória, toda a sua majestade. Há uma voz que prepara o caminho, há uma voz que anuncia a vinda do Senhor Jesus,
e os terrenos serão aplanados, né? O caminho será enfeitado, será embelezado, né? As coisas acontecerão para que o Rei da Glória possa se fazer presente. Nós estamos aqui diante de uma profecia e Isaías consegue enxergar e vislumbrar isso. O Senhor Jesus ainda não estava presente, veja, quase 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, mas Isaías já conseguia enxergar a glória e a majestade daquele que seria o Salvador das nossas vidas. Aquele que, apesar de toda a humildade do seu nascimento, de todo o contexto que envolve o período antes da sua crucificação, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus sobre todas as coisas, é o Verbo que se faz carne, é o Deus que habita entre nós. E isso é anunciado, voz do que clama no deserto, a ideia e a perspectiva da glória e da majestade de Cristo. E o texto então continua remetendo-nos a essa perspectiva da voz que clama. E hoje, a partir do verso 6, eu poderia trazer aqui para pensarmos numa perspectiva mais temática, que nós estamos diante aqui do anúncio da salvação, do anúncio propriamente dito da mensagem do Evangelho. Abra a sua Bíblia, se você fechou, ou permaneça com ela aberta. Veja que o verso 6 diz assim: uma voz diz, clama. Nós bem sabemos, irmãos, que o texto aqui se refere a João Batista. Esse texto está devidamente interpretado lá no Evangelho de João, devidamente interpretado, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando cita, eu até diria, ipsis literis, trechos de Isaías, capítulo 40, esses versos que estão aqui diante de nós, e a voz clama, mas a grande questão é o que essa voz clama, o que essa voz prega. O texto também traz essa pergunta, não é? Clama e alguém pergunta, que hei de clamar? Mas antes de entendermos o conteúdo da mensagem, antes de chegarmos a essa pergunta, é importante destacar com relação ao anúncio do Evangelho, que ele se faz necessário na nossa vida. Nós, enquanto cristãos, precisamos entender e compreender que a pregação do Evangelho, irmãos, está no nosso DNA. Nós, enquanto cristãos, somos pregadores do Evangelho, a tempo e a fora de tempo, em toda e qualquer circunstância. Lembra daquele texto clássico lá de Romanos, capítulo 10, verso 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, não é? De quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Os irmãos acompanham a lógica? Como as pessoas vão invocar o nome de Deus? Como as pessoas vão acreditar em Deus? Como as pessoas vão se voltar para Deus? Como as pessoas vão ter a sua vida transformada pela mensagem do Evangelho, se elas não ouvirem a mensagem do Evangelho? E como elas ouvirão a mensagem do Evangelho se não há quem pregue? A voz precisa clamar, a voz precisa anunciar, a voz precisa repercutir, a voz precisa ecoar a mensagem do Evangelho. E a figura do deserto é muito apropriada para nós, porque o mundo sem Deus, ele se compara a um deserto. É um mundo de sofrimento, é um mundo de sequidão espiritual, é um mundo de aridez, é um mundo onde o sofrimento impera, o sofrimento se sobressai, diferente talvez de outras circunstâncias, de outras situações. O mundo sem Deus é o mundo do deserto, é o mundo do sofrimento, é o mundo da necessidade, é o mundo da angústia, é o mundo que não traz conforto. Veja, metaforicamente pensemos no deserto sob essa perspectiva, e o texto então diz, clama, voz do que clama no deserto. A necessidade diante de nós com relação ao anúncio da salvação é que existam pessoas que preguem.
Você pode pensar, mas pastor, esse é um ponto tão simples, tão básico. Eu concordo com você. Esse é um ponto simples e básico mesmo, que diz respeito à comunicação do Evangelho. Mas os irmãos concordam comigo que nós estamos deixando de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que pregador do Evangelho é apenas o pastor que está pregando, ou o missionário no contexto transcultural. Mas Deus chama a mim e a você para que nós falemos de Cristo, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós anunciemos as boas novas da salvação, a tempo e a fora de tempo. Até porque o Espírito que Deus nos deu para realizar essa tarefa não foi espírito de covardia. Então nós precisamos entender que o José está lá na escola dele e dentre os amigos dele ele precisa pregar o Evangelho. Nós precisamos entender que cada um de nós, nas nossas atividades, no nosso cotidiano, não é? Precisamos pregar o Evangelho. Está lá a Ariane dando aula para os seus alunos, ela precisa pregar o Evangelho. Está lá a Natália estudando na UFAL, ela precisa pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado. Eu, com os meus amigos, com os meus parentes, com as pessoas que estão em determinadas circunstâncias e momentos acessíveis a ouvirem a palavra do Evangelho, elas precisam ouvir a palavra do Evangelho. É preciso pregar, irmãos. O semeador, ele não vai ser um semeador se ele apenas tiver a semente. O semeador se caracteriza não por ser alguém que possui a semente. O semeador caracteriza-se por ser alguém que planta a semente. Os irmãos lembram da parábola do semeador, não lembram? Eu posso utilizar a desculpa de que não, mas aquele coração é complexo demais. Irmãos, nós não devemos escolher o tipo de terra que nós vamos plantar a semente do Evangelho. O crescimento pertence a Deus. Os efeitos daquela semente, naquele coração, naquela terra, pertencem a Deus. O que compete a mim e a você é proclamar, é sermos essa voz que anuncia o Senhor Jesus. O que compete a mim e a você é pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, lá no primeiro livro que escreveu aos Coríntios, ele diz, ele enfatiza a necessidade da mensagem, da pregação. Lá em 1 Coríntios 1, verso 17, ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar. Lembra do contexto? É o contexto da divisão que existia dentro da igreja. Uns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas, não é Pedro. Eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cristo. A igreja tinha grupos, a igreja estava dividida. Aí ele começa a dizer assim: olha, graças a Deus que eu não batizei quase nenhum de vocês, exceto fulano de tal, exceto uma outra situação, porque, e aí vem o contexto, diz o apóstolo Paulo: Deus não me enviou para batizar. Deus, Cristo me enviou para pregar o Evangelho. Irmãos, isso é a missão de Deus na nossa vida. Qual a missão da igreja? Precípua maior, a pregação do Evangelho. Qual a missão que Deus colocou na sua vida enquanto alguém que faz parte da família da aliança do corpo de Cristo? Pregar o Evangelho. Se eu e você estamos sendo relapsos nisso, nós ainda não estamos compreendendo a importância da pregação do Evangelho. A palavra do Senhor fala a mim e a você nessa noite que é necessário pregar, que é necessário falar. A pregação faz parte. Veja que o verso 9 do texto, acompanhe comigo, diz assim: tu, ó Sião, que anuncias, o que, irmãos? O que é que está dizendo aí? Boas novas, não é? Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, faz o que? Sobe a um monte alto. Veja que coisa interessante, irmãos. Todas as vezes que a Bíblia vai falar a respeito da pregação, da mensagem, do testemunho cristão,
a ideia é que a gente precisa aparecer. Não é aparecer para ostentar, é aparecer no sentido de se fazer ouvir, de se fazer enxergar. Lembra como eu vou ser luz nesse mundo? Porventura se acende um candeeiro e coloca embaixo do velador? Porventura se acende uma vela quando falta energia numa casa e se coloca essa vela embaixo da pia, embaixo de uma mesa, ou se coloca essa vela num lugar alto? Veja, a ideia é, subiu lá, diz o texto aqui, no monte alto, a ideia da repercussão, a ideia da propagação, a ideia do falar, a ideia de mostrar a cara, a ideia de dizer, olha, eu sou de Cristo, eu acredito em Cristo e a mensagem que eu tenho para você é essa. Às vezes nós nos retraímos, irmãos, porque achamos que a mensagem do Evangelho vai ser ofensiva. Na realidade, nós não devemos achar que ela vai ser ofensiva. Nós devemos ter a certeza de que ela vai ser ofensiva. Para aqueles que não entendem, para aqueles que não compreendem, diz inclusive o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, ela vai ser loucura. Você imagine-se na seguinte situação: você numa sala de universidade, lá no mundo acadêmico, cercado de doutores, mestres, cientistas, os mais gabaritados que possam existir no mundo. Aí você faz como João Batista, com aquela voz que clama no deserto. Aí você diz assim: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Entregue o teu caminho ao Senhor. Se arrepende. Você vai para o inferno se você não entregar a sua vida a Cristo. Essas pessoas vão achar que nós somos o quê? Elas vão achar que nós somos aquilo que Paulo previu, que elas achariam que nós somos: loucos. Então a mensagem do Evangelho, às vezes ela se apresenta como loucura para as mentes mais iluminadas. É por isso que nesse mesmo contexto, lá de 1 Coríntios, Paulo diz que não vai pregar baseado na sabedoria humana. Porque, irmãos, a mensagem do Evangelho é algo simples. Mas antes de entrar no conteúdo, eu queria enfatizar isso. É preciso que a gente pregue. Você precisa abrir a sua boca e falar. E olha, por mais que seja bonita a frase que diz que um ato, um gesto, vale mais do que 1000 palavras, você vai ter que usar palavras. Você vai ter que pregar, você vai ter que falar. O mecanismo, a forma que Deus elegeu para que o Evangelho fosse comunicado é esse. Todas as outras formas possíveis serão exceção à regra. Existem outras formas possíveis, mas essas outras formas serão exceção à regra. A regra é a pregação, a regra é a fala, a regra é o discurso, a regra é você dizer lá para o seu colega de trabalho que ele precisa entregar a vida dele a Cristo, que ele nasceu em pecado, da mesma forma que você nasceu em pecado, que nós nascemos em pecado, que nós não merecemos a salvação, mas nós merecemos a condenação. Mas ele precisa entregar a vida dele a Cristo, ele precisa se converter dos maus caminhos, ele precisa ter a sua vida transformada. Ele vai rir de você, ele vai zombar de você, talvez ele se afaste de você, não importa, a mensagem foi dita. Depois disso, deixa com Deus, porque Ele faz o que precisa ser feito. Porque não está no nosso controle o efeito que essa palavra vai levar ao coração daqueles que vão ouvir. Nos compete simplesmente pregar. Nos compete, irmãos, ser essa voz que clama nesse deserto, anunciando que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo, que tem deixado de pregar que Cristo é o único caminho que conduz à salvação? Qual é o nosso problema, irmãos? O que é que está acontecendo comigo, com você, que nós não pregamos mais a Cristo, que nós não falamos mais de Cristo? Nós estamos ocupando a nossa mente, o nosso discurso, nós falamos de tudo. Falamos de futebol, falamos de Lula preso, Lula solto, falamos de absolutamente tudo, mas não falamos que Cristo
é o único caminho que conduz a Deus. Nós precisamos reativar o poder da pregação. Igreja de Cristo aqui presente, a palavra de Deus a mim e a você nessa noite é: prega a palavra, prega o Evangelho, voz do que clama no deserto. O mundo precisa de Cristo. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. Eu não sou um bom pregador, você pode falar do Evangelho, fale daquilo que Cristo fez na sua vida. Mostre, ensine. Mas pastor, eu já falei para tantas pessoas, eles não estão nem aí. Não importa. Continue falando. Como eu disse, o efeito do que essa palavra vai fazer no coração das pessoas não depende de você nem de mim. Nesse mesmo contexto de 1 Coríntios, Paulo diz, que um planta, o outro rega. Mas o crescimento vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Aquela semente foi plantada. O semeador saiu para semear. Nós não sabemos o tipo de terreno que a semente está sendo colocada. Você sabe? Eu não sei. Você pode falar hoje, pregar o Evangelho e cair num coração que, tal como aquele terreno da parábola, vem os espinhos, sufocam. Essa palavra não vai para frente. Mas essa já é a parte do crescimento. Isso compete a Deus. A gente vai plantando, a gente vai regando, a gente vai anunciando, a gente vai falando. Qual foi a última vez que você plantou a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você foi um semeador? Porque você tem a semente. Ou não tem? Você conhece a semente? Ou não conhece? Século, me foge agora, Padre Vieira, se é século XVI ou século XVII, pregando um sermão chamado Sermão da 60ª. Já comentei, eu acho, isso aqui na igreja. Ele faz uma observação prática. O que é que está acontecendo? Porque as pessoas não estão mais vindo a Cristo. Porque a mensagem é a mesma. Vocês concordam comigo ou não? A mensagem não mudou. A terra é a mesma. Ou não? Sempre vão existir aqueles tipos de terra, os tipos de coração. Sempre vão existir. Porque talvez aqui em Alagoas o Evangelho não seja mais próspero. Me permita falar mais especificamente da Igreja Presbiteriana. Saiu recentemente na Gazeta, eu não lembro a exatidão dos números. Eu não leio a Gazeta quase nunca. Calhou, eu precisava, para isolar o negócio, para pintar de jornal, eu comprei a Gazeta. Não foi nem para ler. Com todo respeito, obviamente, a quem faz o jornal. Mas é por opção mesmo. Aí eu fui lá na coluna, tem uma coluna, de religião, que é metade católica, metade evangélica, não é? E aí lá estava falando dos números de crescimento da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado. Eu não me recordo, infelizmente eu não me recordo dos números com exatidão. Mas se eu não estiver enganado, a Igreja Assembleia de Deus cresceu aqui no estado nos últimos, talvez 10 ou 20 anos, eu acho que o período é esse. Em torno de 4.000 novos membros. Lógico, eu estou falando de todo o campo, no estado todo. Ou seja, em 10 e 20 anos a Igreja Assembleia de Deus cresceu mais do que a Igreja Presbiteriana tem de membros em 120 e poucos anos de existência. Qual é o problema? Qual é o nosso problema? Um dos problemas que eu identifico, sabe qual é? Nós não pregamos o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho. Se você quiser discordar de mim, fique à vontade. Mas a sensação, a convicção que eu tenho no meu coração é essa. A gente vê irmãos de outras denominações, às vezes, com
o ardor da pregação muito mais presente. É assim, irmãos, enquanto a gente descansa, a gente carrega pedra. Os irmãos compreendem, não? Qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu preciso pregar o Evangelho. Vez ou outra eu recebo um folheto de irmãos, uma prática antiga. Aí nós vamos às vezes sentar e fazer um estudo de caso. Se entregar folheto é bom ou é ruim. E nós vamos nos reunir 10 vezes, 20 vezes, com bolinho, com a Coca-Cola, com tudo certinho, as irmãs já sabem preparando, tudo certo, para a gente discutir se a melhor forma é entregar folheto ou não. Enquanto a gente está discutindo se é a melhor forma ou não, milhares e milhares e milhares de folhetos estão sendo entregues. Eu entreguei, eu falei, eu preguei. O crescimento aí é com Deus. Eu vou me reunir para avaliar o que Deus vai fazer?